Olá, aqui é Charles Peterson, autor do Método Peterson de aprovação em concursos. Esse é o terceiro vídeo da série de vídeos que explica o que você precisa fazer para memorizar 95% de tudo que você estudar, aprender a planejar o seu tempo de estudo e aprender a ter disciplina e motivação. E só assim perder o medo que você tem de estudar e nunca passar ou esquecer a matéria também. E nesse vídeo de hoje eu vou responder a sua pergunta. Isso mesmo, eu recebi várias perguntas nos últimos dias. Então assista agora este vídeo até o final, porque a sua dúvida pode ter sido respondida. Aqui a primeira pergunta que eu vou responder para você, a primeira dúvida é: como que faz a capa do flashcard de forma que você vai garantir, você vai visualizar que memorizou 95% dele? Então olha só, primeira coisa, você vai dividir o flashcard em 3 colunas, sendo que as 2 primeiras colunas são mais finas e a terceira coluna mais larga. Você vai escrever na primeira coluna data, na segunda você vai escrever acertos e na terceira erros. Então observe. Vai escrever aqui data, acertos e erros. E aí você escreve qual é o bloco. Este é o bloco 1. Muito bem. Então faz o seguinte, vamos supor que você tem um bloco de 50 fichas, 50 flashcards, perguntas e respostas, VOF, lembra que eu ensinei na segunda aula? E aí, você vai e coloca, por exemplo, a data, vamos supor, data 1/8/2018. Aí você leu 50 fichas e você errou. Das 50 fichas, você errou 5. Ou você errou, vamos colocar que você errou 15. Então você acertou 35 de 50, porque você errou 15. Então veja, aqui você está monitorando a sua memória, e a sua memória aqui ainda não está boa. E o que você coloca aqui? Você coloca aqui quais estes 15 flashcards que você errou. Como você já numerou os seus flashcards, igual eu ensinei na segunda aula, você vai colocar aqui, por exemplo, eu errei o flashcard 3, o 5, o 7, o 9, o 10, etc. Você anota os 15 flashcards que você errou aqui. E aí depois, quando você for ler novamente, em um outro dia, vamos supor que seja o dia 5/8/18, você monitora de novo e vamos supor que você já foi para 38 de 50. E você de novo anota aqui quais que você errou. Aí vamos supor que no dia 10/8 você já subiu para 45 de 50 e anota quais que errou de novo aqui. 2 observações. O que vai acontecer com o tempo? Depois de umas 7 revisões, mais ou menos, você vai começar a acertar 49 de 50. Às vezes até 50 de 50. Em todos os blocos de flashcard. Se você percebe que você está acertando 50 de 50, e no outro bloco 50 de 50, no outro bloco 47, 48 de 50. Isto corresponde a 95% ou mais. Logo que isso é maravilhoso, é para festejar, é para comemorar. Os meus alunos, como você vai ver aqui em algum momento numa imagem que eu vou colocar, você vai ver exemplo de flashcards de alunos meus, que começam assim, vai aumentando e vai lá, 49 de 50, 50 de 50. Como ele colocou aqui os números dos flashcards que ele estava errando mais, ele repetiu mais a revisão dele.
ele tomou alguma providência. Você tem que tomar alguma providência em relação, vamos supor que você repetiu aqui, ó. Se você errou 3 vezes o flashcard 3, errou 2 vezes, né? O flashcard 3, de forma que você tem que tomar alguma providência. Então você pode usar a sua criatividade. Você pode ler ele mais vezes, você pode fazer um outro e colocar em outro bloco, igual o detalhe mais depois, em outro curso meu. Então, você tem aqui na sua frente a comprovação de que você sabe aquele bloco. Porque aquele bloco foi pergunta, a informação não estava dada para você. Não é um caderno que você revisou e apenas leu o caderno. Aqui não. Aqui foi feita uma pergunta para você, você conferiu e na hora que você olhou, acertou. Beleza, próxima. Um VOF que você acertou e você mediu isso, você contabilizou. E aqui você sabe qual que você está errando mais e tal, e você vê o seu bloco, o seu rendimento aumentando. Agora eu pergunto para você uma coisa. Imagina você olhar para uma mesa sua de estudo que tem, vamos supor, 30 blocos. 30 blocos. E quer dizer, cada bloco com 50 flashcards, 30 blocos, você tem 1.500 flashcards. Certo? Se você tem 1.500 flashcards e uma prova de concurso tem 80 questões. Uma prova, às vezes tem prova que tem 100, 120, se for CESP. 120 perguntas que você tem que dizer se é verdadeiro ou falso. Se você tiver 1.500 flashcards com as principais perguntas e memorizar aquele inciso, aquele artigo, aquele conceito, você não tem mais chance de ser aprovado? Porque você memorizou tudo o que é mais perguntado nas provas. Eu não estou dizendo de decorar, hein? Decorar é você guardar na cabeça o que você não compreendeu. E você lembra da minha primeira aula deste treinamento dessa semana da Aprendizagem Sem Limites? Os elementos, os níveis de aprendizagem, os níveis de entendimento, você tem noção e você tem compreensão. Compreensão é realmente entender o tema. Somente após a compreensão que você vai para a memorização. Mas se você só compreender, você não memoriza. Então você precisa de memorizar também. Então o flashcard é uma das principais ferramentas para você memorizar. E você contabiliza. Então fica maravilhoso. Imagine então uma mesa sua com os 30 blocos, cada bloco com 50 fichas dentro. E você tem um nível de acerto assim, ó, 49,50, 47,50. Isto corresponde ou não corresponde a 95%? Como que você se sentiria em olhar e dizer, estes 30 blocos contêm tudo o que eu preciso memorizar? Beleza. E eu memorizei isso aqui tudo? Aí você olha, sim, memorizei. Como que você vai se sentir? É incrível ou não esta ferramenta? Por isso que eu falei, agora você vai fazer essa capa e vai treinar essa capa e vai se deliciar com essa ferramenta maravilhosa que eu desenvolvi e vi resultados ao longo de todos esses anos, não só comigo, com todos os meus alunos. Aproveite bem essa ferramenta, utilize para o bem e eu vou ter orgulho de ter ensinado isso para você. Ok? Então agora eu vou para as próximas perguntas. Olá pessoal, então aqui Charles Peterson respondendo suas dúvidas, começando aqui da primeira, que diz o seguinte: professor, boa tarde, e no caso de lei seca, aplica-se a mesma regra? Bom, eu acredito que ele está perguntando a mesma regra dos flashcards. Olha só, aplica e não aplica. Calma, para você não ficar doido aí, o que eu quero dizer com isso? Veja bem, o flashcard serve para memorizar qualquer coisa, desde português, matemática, física, química, biologia e o direito inteiro.
lei seca, doutrina, não importa. Se tem uma informação que você precisa memorizar, seja ela qual for, você pode colocar no flashcard. Exemplo, você leu lá na lei seca o conceito de crime impossível, o conceito de prisão preventiva, prisão provisória, consumidor, o que é empresário no direito civil, etc. O que você não pode fazer é ficar lendo lei seca e querendo colocar tudo no flashcard. Não é correto isso, porque você vai simplesmente ficar louco. Vai ter que ter um caminhão para carregar os flashcards. Você faz somente ou sobretudo dos exercícios que você tiver dúvida ou estiver errando, aquela informação que você ainda persistir em errar, para memorizar e assim não errar mais pelo motivo de falta de memória. Então, na verdade, aplica-se a regra a tudo, até matemática. Claro que você não vai ficar colocando exercício de matemática. Matemática, você coloca a regra. Regra, a gente tem que memorizar conceitos. A gente tem que aprender o conceito e memorizar. Eu tenho clientes na área de aprendizagem que são investidores. Eles precisam estudar muito. Tenho também um na área de saúde, que é acupunturista, precisa memorizar muitos pontos de acupuntura, muitos sintomas e prognósticos, remédios fitoterápicos, etc. Então tem que memorizar muita coisa. A gente aprende bem, mas a gente tem que memorizar bem da mesma forma. Então, respondendo a sua pergunta, em linhas gerais, é isso. Aplica-se a tudo, inclusive a lei seca. Não é durante a leitura da lei, é durante a feitura de exercícios, tá bom? Vamos então à próxima pergunta. Então aqui outra sobre flashcards. Me tira uma dúvida, pelo que eu entendi, os flashcards são feitos a cada exercício que eu erro, é isso mesmo? É isso mesmo, porque veja bem, você sabe qual que é? Você sabe qual é a maior causa ou uma das maiores causas dos erros em questões? Falta de memória. Agora, se a maioria dos erros tem como causa a falta de memória, óbvio que precisamos melhorar a memória. E para melhorar a memória, esta técnica é absurdamente incrível, forte, eficaz, eficiente, barata, fácil, simples, gostosa. Ela é incrível mesmo. Então, eu uso essa técnica, eu desenvolvi isso de você, se errar, faz flashcard, é regra. Errou, flashcard nele. Errou o exercício, flashcard nele. Tem outras coisas que a gente precisa aprofundar, mas não dá para aprofundar tudo aqui, Isto lá no meu método eu aprofundo tudo isso, mas se você já fizer isso, meu amigo, você já voa, tá? Já vai ser muito bom. Errou, flashcard nele. Errou, flashcard nele. Vamos agora para a próxima pergunta. Pergunta aqui, pessoal, o seguinte. Gostei muito das aulas, quero sim continuar a estudar, mas quero tirar uma dúvida. Os cartões é só para as questões erradas? Muito obrigado por essa pergunta, para esclarecer e vocês ficarem com total clareza, alunos da Semana da Aprendizagem Sem Limites. Não é somente sobre as questões erradas. Errou uma questão, você precisa entender por que você errou. Errou porque provavelmente não lembrou do que já estudou. Porque se você faz uma questão sem ter estudado, você tem algum tipo de esperança vã. Por qual motivo você acertaria uma questão sem nunca ter estudado sobre tal tema? Se for uma questão de puro raciocínio lógico, você poderia até acertar. Mas as questões de provas e exames, sobretudo no Brasil, a maioria não exige necessariamente um raciocínio lógico, ela exige memória de conhecimento, memória sobre alguma coisa. Pouco raciocínio lógico puramente. Se fosse assim, o Einstein
se tivesse vivo, faria as provas e acertaria. Sócrates, o grande filósofo, também acertaria. Mas ambos não vão acertar nada, porque não é uma prova de raciocínio lógico. É uma prova que vê se você lembra de determinados assuntos, sobremaneira isso, sobretudo. Portanto, a regra é: errou uma questão por falta de memória? Sim, errei por falta de memória. Jogue no flashcard para não errar mais devido à falta de memória, porque uma vez no flashcard e lendo periodicamente você vai lembrar, ponto. Porém, há algumas questões que você estudou e erra, mas não errou porque a memória não estava muito nítida. Na verdade, você errou porque você estava em dúvida. Então, você também deve fazer no flashcard. Então, regra, no meu método é obrigatório fazer de questões erradas. Mas é indicado fazer das questões que você tem dúvida. Porque, veja bem, se você acertou uma questão e acertou ela na sorte, você ficou entre duas questões e aí você não lembrava qual era a resposta. Se era a questão A, por exemplo, ou a questão C. Aí você vai e chutou a C. Aí você vai e acertou e você fica feliz? Não. Você precisa fazer um flashcard, porque aquele acerto foi ilusório, foi uma, digamos, sorte. Você não acertou com convicção. Portanto, você não sabe aquela questão, a memória não está nítida. Então, não é somente sobre questões erradas. Vamos para a próxima pergunta. Então, olha aqui, ó. Gostei muito das aulas, quero muito assistir às outras. Os cartões são feitos só com erros nos exercícios ou pode ser também com matéria? Veja bem, sobretudo os cartões são feitos diante de exercícios errados ou de exercícios que você teve dúvida e acertou assim, digamos, por sorte. Não é interessante e não funciona fazer as fichas, os cartões, ao ler as matérias, para concurso, sobretudo, não. Até que na faculdade, na graduação, é possível fazer os cartões até durante as aulas ou durante um estudo. Agora, para concurso, vestibular, residência médica, sobretudo essas provas assim, é mais difícil, né? Fazer de matéria não funciona muito bem. Os blocos de cartões de memória, eles devem ser diversificados. Isto é, não é de matéria. Ele é de exercícios diversificados, até porque as provas elas estão sobretudo misturando numa mesma questão vários assuntos. Portanto, você precisa estar preparado para fazer questões que misturam vários assuntos. Da mesma forma, ler os seus cartões, os seus blocos de cartões de memória, os seus blocos de flashcards que contém diversos assuntos. Isto não fica misturado. Isso não vai dar a impressão de bagunça, tá? Se você pensa isso é porque você não experimentou o método ainda. Eu lhe asseguro, você vai ter o bloco 1 que contém várias matérias, o bloco 2 que contém várias matérias, e isto funciona muito, muito bem, acredite. Porque o flashcard não é resumo de matéria. O flashcard, esses cartões, eles são conteúdos que você precisa memorizar e cada flashcard é completo em si mesmo, ele tem contexto. Portanto, após um flashcard de português, você pode ler um cartão de geografia ou de direito constitucional sem nenhum problema, não vai confundir, porque você não precisa fazer a revisão dos blocos de maneira linear, como você estuda página 1, página 2 de um livro, página 3. Você tem que ser capaz de fazer uma revisão sendo questionado e perguntando sobre diversos temas, de trás para frente, capítulo último, o último capítulo, depois a parte do meio do livro, o início do livro, de outra matéria. Não tem que ser da mesma matéria, não. Sobretudo para o pessoal de concurso público. Tem algumas exceções no que diz respeito a graduações, mas não é o caso de eu explicar aqui. Vamos para a próxima pergunta.
Professor, será que este método funciona para mim? Bom, o método que eu desenvolvi, o método Peterson, funciona para todo mundo, porque simplesmente é baseado no funcionamento cerebral. É algo testado já durante anos e anos, não apenas comigo, mas com incontáveis alunos. Veja bem, água mata a sede só de algumas pessoas? Não, a água mata a sede de todo mundo que está com sede, é a água que mata a sede. Será que é o fígado que armazena sangue? Será que o meu também vai armazenar? Todo mundo armazena. Eu quero dizer que o funcionamento do corpo é o mesmo para de todo mundo. As escolhas que as pessoas fazem, se ela vai treinar ou não é outra coisa. Mas o meu método também ele é assim, porque ele é baseado no funcionamento do cérebro. Como que a gente aprende, como que a gente pensa, como que a gente se desenvolve intelectualmente, como que a gente retém a matéria na cabeça e assim vai. Como que a gente aplica a matéria. Então, tem gente que diz, professor, esse método funciona para mim? Eu acho que eu não sei, porque eu estou no vestibular, porque eu estou na faculdade, ele funciona para todo mundo? Ou ele só para determinadas pessoas? Ele funciona para todo mundo, não é para determinadas pessoas. Uma ou outra adaptação que você vai fazer, isto eu explico, né, como é que são feitas estas adaptações, mas ele funciona para todo mundo, sim, e ele é muito simples, mas exige sua dedicação e sua coragem de mudar a forma de você estudar. Óbvio, porque a forma tradicional não funciona, então você tem que mudar, fazer diferente para ter resultados diferentes. Mas qual que é o preço desse método seu, professor? Que é a outra pergunta. Bom, todos os detalhes de preço e forma de pagamento, já vou adiantar aqui. Eu vou passar para todo mundo, para você no próximo vídeo, tá? Mas posso garantir, será muito menos do que todo o valor que você já perdeu estudando de forma errada até hoje. Fazendo cursos que não resolvem. É aquilo que eu já falei, a gente estuda várias vezes a mesma matéria, tem coisa errada. Imagina você construir um prédio várias vezes. Não existe isso, cara. Tem alguma coisa errada aí, tá? Outra pergunta, por que esse método dá mais resultados do que os outros? Eu adoro essa pergunta. Simplesmente porque o meu objetivo é que você passe rápido. E acredite, nem todo mundo quer que você passe rápido, tá? Inclusive pessoas por inveja ou até metodologias que são lentas. Exatamente porque querem que sejam lentas. A metodologia tradicional é horrível. Ela é lenta, ela é passiva. Então eu quero que você passe rápido. O mais rápido possível para seguir a sua vida. E o meu método, ele tem muita história, muitos anos de experiência. Não é uma coisa baseada somente na minha experiência. Imagine o seguinte, eu já vi muitos alunos comentarem comigo assim, professor, você conhece o livro de fulano de tal? Eu falo, não. Porque eu não leio realmente a galera que fica escrevendo livros sobre técnicas de estudo. Eu leio pesquisas científicas sobre neurociência e eu desenvolvi o meu método. Eu não fico copiando outro método de outras pessoas. Muito bem. Aí eles falam assim, o livro daquele cara que fala que tem que estudar assim. O outro livro fala que tem que estudar assado. Mas olha só, este cara teve o mérito dele, esta pessoa que escreveu um livro de técnica baseado na história dele. Isto tem mérito, sim, mas uma história não faz ciência. A ciência só ocorre quando é testada em várias pessoas, em várias ocasiões. Por exemplo, toda vez que você cruza, rosas, a planta branca com uma planta vermelha e ela dá uma planta de cor rosa, todas as vezes que você faz isso ocorre assim, então você pode falar que aquilo é científico. Agora, se uma única vez acontecesse, não poderia dizer que era ciência. Então, quando alguém passa em concurso
e eu acho isso muito bom, é uma história boa dele, tem o valor, mas não quer dizer que vai funcionar com todo mundo, porque é a história dele, é a experiência dele particular. De repente ele saiu do trabalho, ficou dedicando só para o concurso para passar. Aí você já logo pensa, nossa, então não vai dar para eu passar, porque eu não posso abandonar o meu trabalho. Mas no caso dele, ele abandonou o trabalho. Não quer dizer que você precise abandonar o trabalho para passar. Tem gente que estudou 8 horas e passou, tem gente que estudou 4 horas e passou. Tem gente que estudava de manhã, tem gente que estudava à noite. Percebe que um caso só não significa que seja uma regra geral para todo mundo. Agora, no meu método não é um caso particular meu apenas. Porque depois que eu passei no vestibular do FMG, onde tudo começou ali, eu fui ensinando outras pessoas, alunos meus, aprendendo com eles, e aí eu desenvolvi um método geral que funciona com todo mundo. Então, esta é basicamente a resposta de por que o meu método dá mais resultados do que de muitas pessoas. Outra pergunta, o que esse treinamento avançado vai incluir no meu método? Olha, isso aí é lá no 4º vídeo que você vai ver todos os detalhes. Aqui eu quero focar somente em em perguntas relacionadas ao vídeo 1 e ao vídeo 2. Tem também uma outra pergunta, que é a pergunta que eu mais recebo. Professor, como que eu planejo os meus estudos? É muito importante você saber isso. Por quê? Nesta semana da Aprendizagem Sem Limites, eu respondi a pergunta como memorizar 95% de tudo. E se você aplicou o meu método de cartões de memória com a revisão que eu ensinei, você viu que você memoriza. Se você vai fazer a capa que você aprendeu aqui neste 3º vídeo, você vai comprovar que memoriza 95%. Beleza. A memorização é essencial, fundamental. Sem memorizar não se passa em concurso. Mas isso não é tudo. É preciso planejar, ter o desenvolvimento pessoal, autoconfiança, disciplina. Então os alunos falam, como que eu planejo o estudo? É uma pergunta complexa, não dá para responder profundamente aqui, mas resumindo você tem que estudar, por exemplo, de maneira planejada, e o seu planejamento tem que estar escrito, não pode estar apenas na cabeça. Por incrível que pareça, tem pessoas que guardam o planejamento na cabeça. Não, você tem que ter uma agenda escrita, de caneta mesmo, ou uma agenda no computador, se você realmente tem hábito de fazer isso, para você programar a sua semana. Então a primeira regra tem que estar escrito. Segunda regra, é importante você estabelecer algumas metas, porque às vezes o aluno fica meio solto. Então coloque um número mínimo de exercícios por dia. 10 tá bom para começar, ou até 5, mínimo 5 assim para começar, ótimo. Programe na agenda o seu lazer, o horário que você tem para resolver problemas pessoais, atividade física. O seu planejamento não pode ser só estudar. Você vai dar uma ênfase ao estudo? Vai. Mas você precisa equilibrar a sua vida pessoal, a sua vida profissional com os estudos. Senão fica insustentável. E é por isso que as pessoas desistem. Porque ela pensa que vai viver apenas para estudar. Gente, quem que pode viver apenas para estudar? Só adolescente. Só quem é sustentado pelos pais. Então, é possível, sim, no seu planejamento, estudar e equilibrar sua vida pessoal e profissional. Então, planejamento escrito de maneira equilibrada, com metas diárias, metas semanais, estudar as matérias mais importantes primeiro, e português praticamente é uma matéria que cai em quase todos os concursos, excetuando alguns concursos de carreira jurídica que não contém português como disciplina, mas a maioria dos outros concursos todos precisam de português, e você tem que colocar no seu planejamento uma prática de português diariamente, porque só se aprende português bem
é treinando diariamente. E também tem que treinar matemática diariamente. Sem treinar diariamente essas duas matérias, fica praticamente impossível ou muito cansativo aprender ambas matérias. Então foque nas matérias mais importantes. Não saia estudando tudo de uma vez. Comece devagar, com calma. Uma coisa importante para o planejamento de estudo é: levante dados sobre o concurso para o qual você quer prestar o exame. O concurso, qual é o seu desejo? Estude ele, examine o que cai nele, de quanto e quanto tempo que ele é. Ele nomeia quantas pessoas, quais são as disciplinas mais importantes. Antes de planejar o estudo, você precisa levantar dados sobre o concurso. Tem outros levantamentos de dados que você precisa fazer, mas nessa aula aqui não será possível eu responder tudo, para não ficar uma aula muito tira dúvida, muito gigantesco, tá bom? Outra pergunta que eu recebo muito também aqui, ó, de novo, é a mesma coisa de sempre. Professor, como que eu acabo com a procrastinação? Como que eu acabo com a preguiça? Tô lá querendo estudar e aí eu fico mole, eu enrolo, não sei o que. Isso é uma resposta em uma palavra, é disciplina. Em outra olha só, você tem que priorizar a sua vida. Se você combinou, tenha respeito ao seu compromisso e simplesmente vença a preguiça. Fim é algo muito simples. Se você tem preguiça, é porque você tem o luxo da preguiça. Esse luxo te pertence? Quando você trabalha, você fica nessa de preguicinha ou você cumpre as suas obrigações? Tenho certeza que você cumpre as suas obrigações, certo? Porém, em relação aos seus estudos, você falha. E não acontece nada. Isso é irresponsabilidade consigo mesmo, com os próprios projetos. Então, se você decidiu, sente, estude e ponto. Não discuta consigo mesmo. Tudo isso eu trabalho lá no Mindset do Estudante Guerreiro de maneira mais profunda, para que você pare de ser um cara enrolador, procrastinador. Não atrai sucesso. As pessoas realizadoras são aquelas que têm disciplina, que elas combinam uma coisa, elas vão lá e fazem, e ponto, e acabou. Tem muitas outras perguntas que eu estou vendo aqui, pessoal, mas não dá para responder tudo nessa aula. Vamos mantendo contato, continue acompanhando aí as postagens, os meus vídeos, Aprendizagens Sem Limites, que eu tenho certeza que você será surpreendido com as coisas maravilhosas que estão por vir aí, tá bom? Mas então vamos só responder mais uma aqui para finalizarmos. Grata por suas aulas. Me tire uma dúvida, os flashcards substituem os resumos e são feitos diariamente? Ok, são duas perguntas. Primeiro, eles não substituem os resumos. Flashcard não é resumo. Eu desenvolvi essa técnica com o objetivo de memorizar. Eu tenho outros resumos. Eu tenho outras técnicas de resumir a matéria. O flashcard não tem a proposta de resumir a matéria, ele tem a proposta de memorizar tudo o que você precisa memorizar. Ponto. Agora, você pode estudar só pelos flashcards, você não precisa necessariamente resumir a matéria, mas ele não substitui os resumos. Vou explicar de outra forma. Você quer criar um resumo para que você possa diminuir o livro, né? Você vai pegar as partes principais do livro e transformar aquilo em um resumo. Ok. Este resumo não é feito por meio de flashcards. Ele seria feito por meio de um mapa conceitual, um diagrama, um mapa mental, uma tabela, um quadro comparativo, um esquema. São alguns dos resumos que eu ensino a fazer. Eu ensino no meu método, eu complemento com mais 2 resumos que são suficientes. Os outros 2 resumos, mais a técnica do flashcard, faz você passar na NASA, se você quiser. Agora,
não substitui, são objetivos diferentes. O objetivo do flashcard é memorização. O objetivo principal dos resumos é compreender a matéria, é organizar aquele conteúdo, organizar de forma esquemática, conectar os conteúdos. Por exemplo, você quer fazer um resumo do próclise, mesóclise, ênclise, lá, colocação pronominal em português, né? Aí se você fizer flashcard, ótimo, você vai memorizar as regras, os casos facultativos, os casos obrigatórios de próclise, mesóclise e ênclise. Porém, se você quiser ter uma visão geral destes 3 institutos aí da colocação pronominal, você tem que montar um esquema, que pode ser, por exemplo, uma tabela, um quadro comparativo, que é uma técnica que eu ensino no meu método. E aí isso é uma outra coisa, então não substitui, tá? Agora, a gente faz diariamente? São feitos diariamente? Não necessariamente. Mas eles são feitos todas as vezes que você errar um exercício e todas as vezes que você perceber que aquele conceito, aquele conteúdo não está na sua memória e precisa estar. Ele não está, mas precisa estar, logo flashcard nele, porque o flashcard é a minha técnica para memorização, a principal técnica de memorização. Então use. Quero memorizar isso? Flashcard. Quero memorizar? Flashcard. Quero aprender? Monte um resumo. Quero aprender esse conceito? Monte um esquema. Quero memorizar esse conceito? Monta um flashcard. No meu método lá eu explico com mais detalhes como que concilia estas ferramentas de estudo, tá? Mas não necessariamente é feito diariamente, mas toda vez que errar, faço flashcard, tá bom? Deixe agora um comentário se realmente você está interessado em se tornar um estudante guerreiro e perder o medo que você tem de estudar e nunca passar. Te vejo no próximo vídeo. Meu nome completo é Fernando Gonçalves Coelho Júnior, eu sou advogado, formado pelo Federal, eu sou professor universitário, eu sou mestre em Direito Internacional também pela UFMG. Conheci o Charles já tem bem tempo, se não me engano foi no final da década de 90, início dos anos 2000. Nós fizemos um teste seletivo para trabalhar na Previdência Social e lá nós nos conhecemos. Eu tinha passado no vestibular da UFMG e eu já usava algumas técnicas próprias, e nesse momento foi o momento que o Charles ele estava naquele momento assim de decisão na vida, o que ele ia fazer, e ele resolveu, ele sempre gostou muito de filosofia, ele resolveu estudar filosofia e tentar vestibular na UFMG. Ele me pediu ajuda, me dá ajuda, eu gosto muito de história, geografia. Eu falei, então, eu vou te dar algumas aulas de história e geografia, vamos lá. E eu vi que ele estava totalmente perdido. E então eu chamei a ele, conversei sério e falei, você tem um problema grave. Qual é o problema? Eu falei, você não tem método. Naquilo eu acho que ele levou um choque tão grande, ele levou um susto tão grande, que nós começamos a estudar, e a partir desse momento parece que veio uma luz nele, e ele começou a perceber que algumas técnicas eram especiais, e hoje ele acabou desenvolvendo ainda mais essas técnicas, com estudos e também com mérito, obviamente, dele. Então foi muito bom. E aí se alguém um dia perguntar, e aí ele passou no vestibular? Sim, ele passou no vestibular, e eu e a irmã dele cortamos o cabelo dele aqui em Belo Horizonte, lá na Rua Goiás. Ele ficou careca na Rua Goiás. Mas ele passou no vestibular da UFMG em filosofia, e isso que ele começou do nada. Igual eu falei, ele estava sem método, e aí eu falei, você vai aplicar, você vai utilizar método, você vai fazer com uma certa disciplina. Ele fez, e repito, posteriormente ele acabou desenvolvendo bastante as técnicas, e hoje ele trabalha com técnicas bem apuradas e eficientes.